Olá, boa tarde. Quarta-feira, 27 de agosto de 2025, está no ar o Boletim Legislativo, com as principais notícias de São José dos Campos e da Câmara Municipal. Vereadores da Frente Parlamentar da Habitação e Regularização Fundiária se reúnem para a terceira reunião do ano. Projeto de lei aprovado na Câmara Municipal autoriza o poder público a implantar um programa de aquaponia nas escolas da rede pública de ensino. E ainda, nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes muda de 45 para 35 anos a idade inicial para rastreamento da diabetes tipo 2 em pessoas assintomáticas. Tudo isso a partir de agora. Vamos começar a edição de hoje com o balanço da 44ª sessão do ano. Os vereadores apreciaram documentos e debateram temas de interesse público. Vamos acompanhar os assuntos tratados em plenário. Mais de 250 documentos fizeram parte da pauta de votação da 44ª sessão do ano. Entre eles, 121 indicações com pedidos diversos. As sugestões apontavam serviços de manutenção pública em ruas, praças, calçadas e playgrounds da cidade. Outros temas indicavam a necessidade de recolher fiações elétricas em postes e propor uma regulamentação para o processo de internação compulsória para dependentes químicos. Já quanto aos requerimentos, as ações também eram diversas e contemplavam cobrança nas áreas da limpeza urbana, saúde, educação, perturbação do sossego, além de pedidos de informações sobre os projetos que prevêem correção nos valores do IPTU e taxa de coleta de lixo. Durante o pinga-fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, o primeiro orador, o vereador Tomás Henrique, criticou o vazamento de conversas privadas entre o ex-presidente Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Segundo o parlamentar, o ato fere preceitos democráticos. Tomás ainda apontou que o Brasil, hoje, estaria vivendo um estado de exceção. Outro parlamentar, o vereador Sena, apresentou denúncias de possíveis irregularidades na Guarda Civil Municipal de São José. De acordo com o parlamentar, a realidade foi exposta em um documento assinado por um grupo de agentes. Entre as queixas estariam um trabalho de ronda sem armas, perseguições e porte de arma vencido. Renato Santiago também trouxe denúncias, mas de roubos de hidrantes na cidade. Ele pediu a maior fiscalização e atuação das forças de segurança e lamentou o impacto do crime que afeta o meio ambiente e orçamento público. Como alternativa, Renato anunciou que propôs um projeto de lei com medidas de prevenção e combate ao furto de hidrômetros. A vereadora Amélia Naomi fez o uso da palavra. Ela protestou contra o reajuste no valor do IPTU e da taxa de lixo proposto por projetos de lei complementares enviados pela Prefeitura. Amélia considerou o aumento abusivo para algumas faixas, que poderão ter um reajuste de 50% no valor do IPTU, e cobrou um estudo detalhado que comprove a necessidade da nova cobrança. Já no tema do esporte, o vereador Marcão da Academia homenageou atletas da cidade pelas conquistas em um campeonato de jiu-jitsu. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra, no nosso canal do YouTube. Ainda sobre o trabalho do Legislativo, a Frente Parlamentar da Habitação e Regularização Fundiária realizou a terceira reunião do ano nesta terça-feira. Vamos conferir como foi o encontro. Um pedido por mais diálogo. Moradores de bairros em áreas de risco participaram da terceira reunião da Frente Parlamentar da Habitação e Regularização Fundiária. Eles relataram aos vereadores denúncias de excesso de autoridade de fiscais e de demolições de casas sem ordem judicial, o que estaria gerando um clima de insegurança. Se a prefeitura está tendo uma ação que não condiz com aquilo que ela tem que fazer, nós temos que saber e dizer, olha, isso não pode se fazer. O que comentou agora na reunião, morador dizendo que o GCM foi lá e extrapolou, né, na sua autoridade, ele não tinha uma autorização para demolir, era apenas uma notificação e foram demolir, isso está errado, tá? Então a comissão quer ser avisada de alguma ação que a prefeitura vai fazer nesse sentido. Para os moradores, as ações da prefeitura seriam irregulares. Eles afirmam que o papel do poder público deveria ser de notificar e orientar,
e não demolir imóveis sem o devido processo legal. E ela tem que primeiro cumprir o papel dela, social, que é o quê? Notificar e orientar o munícipe. Não, ela está já fazendo o papel de execução e de sentença, uma coisa que é irregular. Se existe uma coisa no município que é irregular, a gente tem as leis para poder penalizar quem está irregular e não chegar lá e querer cumprir uma ação de execução, entendeu? E dando autonomia a um órgão público. Diante das denúncias, os vereadores se comprometeram a enviar um ofício para a prefeitura, pedindo a comunicação prévia antes de qualquer fiscalização ou demolição. Os parlamentares também vão visitar as regiões afetadas para conhecer a situação de perto. Nós vamos fazer a visita, sim, quando nos chamam, cada vereador tem o seu trabalho e quando nos chamam nós vamos também acompanhando a situação. Então o que a gente quer é que haja uma resolução para essas pessoas, para esses moradores, porque tem moradores que ganharam na justiça e mesmo assim tem fiscal indo, levando notificação, então isso não pode acontecer, a gente tem que acertar essa situação. A Frente Parlamentar também atua em soluções legislativas. Alguns projetos em tramitação na Câmara tratam de temas relativos à habitação. 2 propostas são do vereador Lino Bispo. Uma delas prevê a suspensão de demolições em áreas que não apresentam mais risco, com base em novos laudos. A outra incentiva parcerias para acelerar a regularização fundiária na cidade. Eu fiz um projeto autorizando a prefeitura a suspender essas demolições por conta do estudo que foi feito geotécnico, tá certo? Que deu uma nova característica das áreas, não é? Ou seja, o risco 4 sumiu, né? Não tem mais áreas, moradias em risco 4, que era o atenuante para uma ação demolitória. Então, em função disso, eu fiz um projeto, né, autorizando a prefeitura a ter essa desistência. Um outro projeto que eu fiz também é sobre a regularização fundiária, não é, no município, que a prefeitura avance com parcerias com entidades e institutos que venham auxiliar a prefeitura na questão da regularização. A expectativa dos moradores é que, com a fiscalização e políticas públicas, a regularização traga mais direitos e segurança. A gente tem o poder legislativo, tem os vereadores que representam o povo, né? E se eles representam o povo, ele vem para balizar o direito e os deveres da sociedade. Então a gente vem aqui na Câmara falar com os vereadores para eles poderem, de fato, ser voz e vez da sociedade joseense. E um projeto de lei aprovado aqui na Câmara Municipal autoriza o poder público a implantar um programa nas escolas da rede pública de ensino que poderá ensinar às crianças e jovens a técnica da aquaponia, um sistema livre de agrotóxico para a criação de peixes de alimentação e hortaliças. O Dorival não esconde a satisfação de ver o sistema de aquaponia em pleno funcionamento. É um sistema bacana, viável. Então, hoje a gente tem aqui nosso peixinho, tem nossas hortaliças aqui que a gente usa para tempero. Às vezes a gente faz um almoço aqui, a gente utiliza tudo daqui. A técnica de aquaponia é um ecossistema ecológico completo. Nele, basicamente, o peixe cuida da planta e a planta cuida do peixe. O sistema é totalmente livre de agrotóxicos e pode ser feito com baixo custo. A gente tem uma caixa d'água onde ficam os peixes, né? Os dejetos dos peixes passam por 2 decantadores junto com a alimentação dos peixes, os resíduos que sobram. Passam por 2 decantadores e vão para um poço, onde tem uma bomba, tipo uma bomba de aquário, que manda essa água já fertilizada pelos dejetos do peixe para o sistema de aquaponia, para as câmaras de cultivo. Na câmara de cultivo há bactérias nitrificantes, onde transforma essa amônia que vem com essa água fertilizada em nitrito, nitrato, há minhocas ali dentro também, onde as plantas se alimentam. E as raízes fazem um filtro natural, devolvendo água limpa para os peixes.
E é perfeito, porque se você adicionar alguma química para cuidar da planta, você mata o peixe. Então, se o peixe está vivo, e vocês vão ver que eles estão bem vivos, e as plantas bem verdes, é porque o sistema está perfeito. Este sistema de produção de alimentos une a aquicultura, que é a criação de peixes e organismos aquáticos, com a hidroponia, o cultivo de plantas em água. O David já trabalha com peixes há mais de 15 anos. Ele explica que as tilápias, as carpas e os quinguios são os mais indicados para o processo. Se você tem uma pequena aquaponia de 50 litros, por exemplo, a gente pode trabalhar com peixes pequenos, tá? Então, você pode colocar quinguios, por exemplo, que não cresce muito. Ela vai fazer a função de alimentar as plantas, vamos dizer assim, que ela faz o adubo para a planta. Então, você alimenta o peixe alimenta a planta e a planta te alimenta depois. Foi pensando em levar a aquaponia para as escolas que o vereador Fabião Zagueiro propôs um projeto de lei, aprovado na Câmara, que autoriza a Prefeitura a implantar nas escolas públicas da cidade o programa de aquaponia como atividade extracurricular. A gente vê que nas escolas, no momento, a gente só vê tecnologia, né? Aí num bate-papo a gente conversamos, falamos assim, por que não levar esse projeto para as escolas municipais? Então o objetivo é realmente fazer nossos jovens sair um pouco da tecnologia e realmente colocar a mão na massa. O que será bom para as crianças? É realmente ela ver as coisas acontecer, né? Muitas crianças nossas não sabem ainda o que é uma cebolinha, não sabem o que é, né, um pezinho de alface. Realmente colocar a mão na massa, né? A gente viu aqui por vídeo, depois vocês vão ver, a criação de peixe. Eu acho que isso aí também vai ser usado na merenda da escola. De acordo com o projeto de lei aprovado, o programa de aquaponia para os alunos da rede pública de ensino poderá contar com atividades de capacitação sobre aspectos técnicos sanitários, ambientais e de produção, mecanismos de apoio para a aquisição dos insumos e equipamentos básicos necessários para a atividade. Então o objetivo, eu falo nas escolas, mas em qualquer área pública. Por exemplo, a gente tem o parque ecológico, né? O parque da cidade, sabe? Instalar e realmente ver isso aí crescer e mostrar para a nossa comunidade que a gente pode fazer a diferença. O Adriano e o Dorival são sócios de uma oficina no bairro Altos de Santana. Eles aproveitaram este espaço atrás da empresa para montar a aquaponia. Além dos peixes, tilápias e cascudos, tem as hortaliças, cebolinha, alface, hortelã e manjericão. O maior dom que eu acredito desse sistema é isso, né? É ver essa biologia funcionar perfeitamente, né? Que os excrementos do peixe alimentam as plantas crescem, limpam a água e devolvem para o peixe, né? Então eu acho que isso é muito interessante e eu fiquei muito feliz de ver esse interesse e dar nesse resultado, né? De estar aprovado hoje na Câmara e poder levar para as escolas, para os nossos jovens estar conhecendo um pouco mais da biologia desse ciclo completo. Empreender não é uma tarefa fácil, ainda mais em momentos de crise, né? Identificar se uma crise é temporária ou sinal de problemas estruturais na empresa é importante. E aqui no Boletim sempre tem dicas valiosas para quem deseja ter sucesso no negócio e vencer um momento difícil. Vamos ver no quadro Empreende Sebrae. Olá, meu nome é Paulo Sereda, eu sou gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. Loja física ou virtual? Quem merece mais investimento? Os dois. E dependendo do mercado que você está. De repente você pode querer ser exclusivamente virtual. Então entenda se o seu mercado, o que você oferece e o seu público-alvo compra nesse mercado virtual e o que você pode fazer de diferente nisso. Talvez entrar no marketplace seja fundamental. Entenda muito bem desse mercado online e de mídias sociais. Exclusivamente loja física hoje é impossível. Você pode até não realizar atos comerciais no ambiente digital, no marketplace ou ter um site, um aplicativo de entrega, mas com certeza a sua comunicação hoje está nesse mundo digital. Então, ainda que eu queira ter a loja física com elevada experiência de compra, eu preciso ter uma excelente comunicação no ambiente digital. Ainda
Ainda no assunto mercado de trabalho, o Pátio de São José dos Campos tem diversas oportunidades de emprego. Vamos ver as vagas na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, ajudante de pizzaiolo, ajudante de saneamento, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pedreiro, azulejista, barman, caminhoneiro, caseiro, comprador, consultor de vendas, controlador de pragas, corretor de imóveis, costureira em geral, cozinheiro de restaurante, cuidador de idosos, dedetizador, eletricista de instalações, encanador, encarregado de obras, enfestador de roupas, estoquista, fiscal de loja, garçom, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, jardineiro, lavador de carros, mecânico de automóvel, motorista de caminhão, motorista entregador, operador de caixa, operador de máquinas fixas em geral, operador de teleatendimento ativo para telemarketing, operador de tráfego, pedreiro, pizzaiolo, representante técnico de vendas, servente de obras, soldador, técnico eletrônico e vendedor interno. E ainda, há vagas para pessoas com deficiência no cargo de auxiliar de manutenção predial e operador de teleatendimento ativo para telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro de São José dos Campos. As ferramentas de inteligência artificial estão sendo cada vez mais usadas no país. Um relatório divulgado pela empresa OpenAI apontou que o Brasil é o terceiro país no mundo que mais usa ChatGPT, com mais de 140 milhões de mensagens enviadas todos os dias. Mas esse uso excessivo requer muitos cuidados. No quadro desta agência, a lista dos nomes da equipe ganhou um novo membro, a inteligência artificial. Hoje a gente mudou muito o processo aqui da empresa, a dinâmica da empresa, e a gente consegue atender muito mais clientes e produzir muito mais pautas do que antes com a mesma equipe, com a mesma estrutura que a gente tem. No caso do criador de conteúdo Renato, só com as plataformas de IA, ele faz várias funções para manter o seu canal na internet. Antes eu pensava em contratar uma empresa para fazer isso, e o custo é elevado, né, para a gente fazer isso aí. Daí eu vi a possibilidade de, dentro das tecnologias de IA, né, você pega um pouco de cada função, você acaba criando como se fosse um quadro de funcionários mesmo, para você trabalhando de graça ali, 24 horas, mas fornecendo o trabalho que você precisa. Na educação, a IA também já está em muitos processos. O professor Gabriel diz que o desafio é ativar o senso crítico dos alunos. No 7º ano, eu já tento buscar mostrar para os alunos os erros que a IA pode cometer. Então, por exemplo, no 7º ano você tem regra de 3. Você tem lá uma situação, uma pessoa faz um serviço em 12 horas, 2 pessoas fazem metade do tempo, 6 horas. Aí os alunos entendem, beleza. Aí eu mostro isso na IA, e a IA funciona, tudo bem. E aí você muda a situação, você fala assim, um carro demora 2 horas para viajar de São Paulo ao Rio de Janeiro. Quanto tempo levaria 2 carros? E a IA acaba seguindo no caminho errado e fala, se um carro leva 2 horas, 2 carros levam metade do tempo, 1 hora. É legal para mostrar, né, para os alunos os erros que a IA pode cometer, né, que você não pode confiar cegamente ali na IA. Essas ferramentas fazem parte de um tipo de IA que vem moldando a nossa cultura digital, a IA generativa, uma categoria de inteligência artificial capaz de criar novos textos, imagens, vídeos, áudios e códigos, a partir de padrões estatísticos identificados no banco de dados de cada plataforma.
A aproximação da linguagem dos chats interativos com a comunicação humana pode levar muitas pessoas a acreditarem nas informações recebidas sem qualquer checagem. Isso traz alguns riscos, como o aumento da circulação de informações falsas. Por isso, cada vez mais a gente vai ouvir falar no letramento digital, que é a educação para o uso ético dessas ferramentas de IA generativa. Quando a gente faz esse letramento também da população, para a população entender que existe uma tecnologia atuando e que é uma tecnologia que está te observando, que está ouvindo suas conversas, que está permeando a sua vida, ela vai entender que não é à toa aquela entrada de comercial, por exemplo, ou aquela escolha de filme, e vai ajudar ela a não ser tão à mercê assim da tecnologia, vai ajudar ela a tomar decisões mais assertivas. Hoje, no país, a IA mais popular é o ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI. Segundo a empresa americana, o Brasil é o terceiro país no mundo que mais usa a ferramenta, atrás dos Estados Unidos e da Índia. São mais de 140 milhões de mensagens enviadas diariamente. Os brasileiros recorrem ao ChatGPT principalmente para redação e comunicação, aprendizado, capacitação e programação, ciência de dados e matemática. Em outro levantamento do Google e Instituto de Pesquisa Ipsos, 54% dos brasileiros usaram IA generativa em 2024, número que salta para 78% no ambiente de trabalho. Eu acho que a população ainda não tem essa percepção tão clara que a IA já está meio que no meio, né, da vida. Por exemplo, quando você entra num shopping e tem um reconhecimento facial, ou quando você entra no seu banco e tem um reconhecimento facial, é aí o dedinho da IA atuando, entende? Quando você vai assistir uma série no seu streaming preferido. Então, perceber que a IA já está no uso do dia a dia do cotidiano é importante para a população, até para ela se familiarizar com a tecnologia e entender em que momento ela também pode ser agente atuante daquela tecnologia. No Instituto Alfa Lumen, em São José dos Campos, o coordenador explica que o uso correto das ferramentas de IA vem sendo construído dia após dia. É o professor de português com a escrita, é o professor de matemática com os desafios e até mesmo falando sobre ética em relação a isso. Então, é uma professora de biologia que vai conseguir fazer um experimento ou fazer alguma coisa que normalmente teria que ter uma máquina mais especial para fazer isso ou aquilo. É o pessoal da robótica que não tem uma câmera que identifica cores e aí a IA vai ajudar a fazer a identificação de cores. Quando a IA é usada em prol da inovação, os resultados aparecem. O Gabriel, que está no 2º ano do ensino médio, mostra um exemplo. Como já entende de programação, para o trabalho de conclusão de curso deste ano, está criando uma solução com IA para o setor da saúde. Em ambientes clínicos lotados é bem difícil, na verdade, os médicos identificarem as fraturas, principalmente em lugares mais como a mão, o braço, que tem muitos ossos e pode acabar gerando algum tipo de ruído. A nossa IA usa uma forma de reconhecimento de características que acaba sendo bem preciso, ela é bem consistente no que ela identifica. O tempo mudou, né? Hora de saber como ficam as temperaturas na nossa previsão. A tarde desta quarta-feira permanece com sol, mas com muitas nuvens. À noite, o tempo segue firme. A máxima é de 25, com mínima de 15 graus. Já na quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. A máxima será de 25, com mínima de 16 graus. Cerca de 20 milhões de brasileiros convivem com a diabetes. Identificar a doença o quanto antes é importante para prevenir complicações. Pensando nisso, uma nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes mudou de 45 para 35 anos a idade inicial para rastrear o diabetes tipo 2 em pessoas assintomáticas. Desde os 12 anos, quando descobriu que tinha diabetes tipo 1, a rotina de Matheus é assim: aplicação de insulina e controle da glicemia. Hoje, aos 23, com todos os cuidados, consegue levar uma vida ativa e saudável.
Eu faço uso de 2 insulinas, tanto a basal, que é o que segura, mantém estável ao longo do dia, quanto a de ação rápida, que é para correção de carboidrato, para qualquer momento do dia que eu coma qualquer coisa, eu preciso fazer essa aplicação para não deixar a glicose alterar muito. E assim como o Matheus, muitos brasileiros também convivem com a condição. Segundo a última edição do Atlas de Diabetes, o Brasil tem hoje 20 milhões de diabéticos. No geral, a doença pode se manifestar de 2 formas. O tipo 1, quando o sistema imunológico ataca as células que produzem insulina, e o tipo 2, mais comum quando o corpo não produz a insulina suficiente no organismo. No diabetes do tipo 1, a gente tem uma falência pancreática. É uma doença autoimune na qual o pâncreas acaba não produzindo insulina. Então, o paciente tem que usar a insulina desde o início do tratamento, várias vezes ao dia, geralmente mais de um tipo de insulina, e costumam ser pacientes mais jovens e muitas vezes são pacientes magros. O diabetes tipo 2 é uma doença metabólica na qual o indivíduo vai começar a ter aumento dos níveis de glicose no sangue. No tipo 2, isso acaba tendo como uma coisa muito importante que vai levar que causa essa doença, a resistência à insulina. Entender os sintomas da doença é fundamental para evitar o diagnóstico tardio. Quando o paciente começa a sentir, por exemplo, muita sede, muita fome, fazer muito xixi, a visão pode começar a ficar embaçada. Esses são alguns dos sintomas. Começar a perder peso sem estar fazendo nada para perda de peso. Esses são alguns sintomas que são bem sugestivos da doença. Agora, uma nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes muda de 45 anos para 35 anos a idade de rastreamento para pessoas com diabetes tipo 2 assintomáticas. O rastreamento coloca ainda que crianças e adultos com menos de 35 anos que sejam sedentárias, tenham obesidades ou fatores de risco, ainda devem fazer os exames. A orientação indica ainda que a triagem em crianças e adolescentes assintomáticos deve ocorrer após os 10 anos ou no início da puberdade, especialmente em casos de excesso de peso ou histórico familiar. A endocrinologista destaca que o rastreamento precoce permite identificar casos de pré-diabetes e diabetes, prevenindo complicações. A gente vai começar a diagnosticar os pacientes mais cedo, mas também existem aqueles pacientes que estão em risco, né? Existe, por exemplo, uma entidade chamada de pré-diabetes, que é importante falar que não é uma pré-doença. Na verdade, ela acabaria sendo até um estágio inicial de diabetes. Então, a gente já precisa ter cuidados, fazer algumas medidas, sejam elas medicamentosas, sejam elas de mudança de estilo de vida, para que o paciente consiga, assim, evitar a progressão para uma diabetes. Na Câmara de São José dos Campos, a garantia do acolhimento a pacientes diabéticos e a realização de ações educativas sobre a doença são temas de leis aprovadas. As propostas garantem atendimento prioritário para pacientes diabéticos em exames que exigem jejum total, a criação de um programa de prevenção a doenças nas creches e pré-escolas e até mesmo a instituição de uma semana de estudos e conscientização sobre o diabetes. A Câmara tem um trabalho, através de seus vereadores, de incentivar a população a fazer o diagnóstico precoce, passar no clínico geral, fazer todo esse mapeamento. Nós temos muitas crianças com diabetes, principalmente aqui no nosso município de São José dos Campos. A gente vem alertando as mães, os papais a levar seus filhos, a acompanhar, fazer os exames, para que possa fazer um trabalho preventivo e não de chegar ao estágio mais grave da doença. O vereador Marcão da Academia destaca ainda que diabetes é uma questão séria de saúde e é preciso apostar em políticas públicas de prevenção. Então, quando a gente fala de diabetes e quando a gente fala da primeira idade, a gente fala de creches. A gente fala de creche, a gente fala de escola de educação infantil. E a partir dali, nós criamos aí políticas públicas para que possa desenvolver desde a capacitação do profissional, do professor, do cuidador que está ali, para que possa entender, de acordo com os hábitos das crianças, as suas atitudes, do que vem acontecendo, da sua alimentação, que a gente possa identificar e a gente poder encaminhar ao sistema público de saúde, que ali possa ser feito vários exames e toda adequação, se assim for necessário para essa criança, para fazer o seu tratamento, para que no futuro tenha uma vida mais saudável e com qualidade de vida. E lembra do Matheus que a gente conheceu no início da reportagem? Para quem já teve a diabetes, ele reforça: a persistência e cuidado são peças-chave para conviver com a doença. A ciência vem evoluindo muito, melhorando muito a qualidade de vida. Tem algumas pessoas que hoje a gente sabe que tem diabetes, mas assim, quem não conhece nem falaria que tem, porque dá para viver uma vida normal. Óbvio que alguns cuidados extras, mas assim, nada que te impede que nem há 20 anos atrás. E o Boletim Legislativo fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
Se você quiser rever alguma reportagem do programa de hoje, é só acessar o nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Amanhã temos o encontro marcado aqui, a partir das 2 horas da tarde. Até lá!